Primeiramente, uma boa tarde novamente a todos que nos honram com a sua presença. Nosso coronel Rovani, Major Jefferson, nossa capitã Ana, representando a instituição do Corpo de Bombeiros e demais nobres colegas militares. O grande expediente, senhores, brevemente ele serve para que o vereador dispõe do tempo de 30 minutos, explanar sobre o assunto, o tema que ele livre desejar e escolher. E hoje era o grande expediente do vereador Cícero, porque alternadamente, cada dia um, e o vereador me solicitou para que fizesse a troca. Prontamente, hein? Fiz a troca com o colega para dar um auxílio para ele, e aproveitei o momento para fazer algumas homenagens, que, como legislador do poder municipal, tenho a obrigação e o dever de reconhecer e fazer a mesma. E poderia muito bem, esses 30 minutos, né, meu nobre presidente, ficar falando das nossas desgraças e tristezas do governo federal, que vem fazendo com o nosso país, com a nossa nação, rombo fiscal e a crise que só se iniciou, mas não, vamos falar de coisas boas, reconhecer quem faz a diferença na nossa cidade e na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, também venho comentar referente a uma ação qual a Casa Legislativa encerrou hoje, quanto aos 168 anos no município de Passo Fundo, onde, como presidente, tive a iniciativa e tive total apoio dos meus colegas da mesa diretora, qual desde já agradeço publicamente o apoio dos senhores para essa atividade. E do que trata-se essa atividade, senhores? A Casa Legislativa, nos últimos 5 dias, desde terça passada até a data de hoje, trouxe várias escolas municipais, estaduais, particulares, para dentro da Casa Legislativa. Primeiramente, com o intuito de eles terem um contato com o Poder Legislativo, porque é muito importante essa participação, eles saberem que aqui é onde são tomadas decisões, onde são feitas as regras, onde são debatidos os assuntos, os problemas, os investimentos, o futuro de nossa cidade. Então, trouxemos esses pequenos para cá. Quarta série, em geral, normalmente foi crianças em torno de 9, 10, 11 anos, e no total foram 700 crianças que passaram aqui nesses 5 dias, divididos no turno de manhã e tarde, misturado as turmas e as escolas. E com certeza algo muito grandioso, de muito aprendizado, né, vereador João Pedro? Que eu me lembro muito bem que o que me marcou na minha infância era a visita na fábrica da Coca. Quem não foi na fábrica da Coca, né? E aquilo te marcava. Tu não tinha muitas condições, fui criado lá no bairro de Mundo Trem, na Coab, não vinha para o centro toda hora, andava muito de ônibus, era quando era dia 1º de maio, que era ônibus de graça, vereadorado. Aí eu passeava de ônibus. Então, quando tu saía da tua escola, tu saía do teu bairro, te marcava aquele momento lúdico, te trazia aprendizado, e te trazia um aprendizado de uma forma cognitiva que te marcava e tu nunca mais esquecia. E foi isso que foi feito aqui essa semana com essas crianças. Eu me lembro muito bem, terça-feira de manhã, aonde veio a escola do bairro São Luís Gonzaga, e um menino me abraçou ali, e ele me disse: tio, essa foi a melhor terça-feira da minha vida. E aquilo me deu um baque e me emocionou. E eu disse: está cumprindo a missão. Essa atividade está cumprindo com as suas obrigações. Marcar na vida dessas crianças. Porque elas nunca mais vão esquecer, né, professora Regina, que estiveram aqui, que elas foram bem recepcionadas, que aqui o que se faz aqui, que aqui se faz as leis, se faz as regras, e elas vão transparecer e vão transcender esse aprendizado por toda a sua vida. Então, com certeza, como presidente, acredito que foi uma atividade que não me rendeu voto, porque as crianças não votam. Mas sim, cumpri com o meu papel de legislador, cumprimos com o papel de agregar a sociedade. Sem sombra de dúvida, a principal função da atividade foi essa. Dentre as escolas que se passaram aqui, foi a Escola do Notre Dame Municipal, o Coab-Sec, o professor Helena Salton, São Luís Gonzaga, o Fredolino Chimango, Daniel Dipp, Vomar Salton, Zeferino, o Eloy Pinheiro Machado, o Eulina Braga, o Benoni Rosado, o Lions Clube, o Maurício Siroski Sobrinho, o Guaraci, a São Patrick, o Bom Pastor e o Fagundes dos Reis, e mais a banda do Maurício Siroski Sobrinho, que nos honrou com a sua presença aí no primeiro dia da abertura.
E, senhores, parece que às vezes é muito fácil tu organizar uma função dessas, uma atividade dessa, mas é complicado. Quem trabalha no poder público sabe que todo orçamento ele é muito amarrado. Ou é licitação, ou é cotação de menor preço, 3 orçamentos, publica em diário e muitas vezes não dá tempo. Às vezes tu deixa de fazer, né, Thiago? Porque é burocrático. Porque o poder público ele tem essa burocracia com a busca de trazer legalidade e transparência e, principalmente, buscar a forma mais transparente possível. E quando decidimos fazer essa atividade, tínhamos apenas 3 semanas e conseguimos. E eu tive o apoio de algumas empresas que foram fundamentais para se fazer isso, porque as escolas elas não têm como trazer as crianças. E a Câmara de Vereadores não teria recursos, não teria uma forma de arcar com esses custos sem os mesmos vir para cá. Então, prontamente, procurei algumas empresas e tive uma ajuda muito gratificante, que foi a EF Turismo, do meu grande amigo Eliton, que juntamente com a Coliurb, que nos honra hoje com seus representantes, que se disponibilizaram no exato momento em ceder o transporte público. E assim, então, conseguimos realizar essa atividade. Com certeza é algo que deu trabalho, mas muito gratificante e com certeza não tem valor que pague. E outras pessoas que eu tenho que agradecer, sem sombra de dúvida, publicamente nesse momento, é toda a equipe da comunicação, que deu trabalho. Não foi fácil, realmente, né, professora Regina? Lidar com criança não é fácil. Sexta-feira parecia que eu tinha tomado um tundão, que lidar com a criançada é cansativo, mas muito gratificante. O pessoal da comunicação, a Fran, o Christian, o Matheus Barato, a Amanda e a Bruna. E o nosso chefe de comunicação, Matheus Leal. Com certeza fica o agradecimento da casa para esses nobres guerreiros que nos auxiliaram nessa função, hein? Que com certeza é uma função fora das funções rotineiras da casa, né, Miqueias? E o cansaço foi grande, mas a gratificação melhor ainda, né? Isso é muito importante. Então fica aqui um agradecimento publicamente e que seja colocado aos anais dessa casa um elogio a esses servidores que sim fizeram a diferença. Agora, mudando de assunto, senhores, acredito que esse momento também ele é nada mais que oportuno para se fazer um reconhecimento. E peço desejar um pedido de desculpas, que foi falha minha, aos meus irmãos do Corpo de Bombeiros, que no mês passado, era o mês do Corpo de Bombeiros, era o dia do bombeiro, e sempre fizemos homenagem. Ano passado fizemos uma sessão solene para os mesmos, e como representante, como único militar dessa Casa Legislativa, me sinto sim na obrigação de reconhecer e valorizar esses guerreiros, que tanto fazem pela nossa sociedade e muitas vezes passam despercebidos. E coloquei no sistema, as datas já estavam fechadas para a entrega dos honras ao mérito, e prontamente foi aprovado por essa casa por unanimidade. A honra ao mérito a 2 nobres guerreiros do Corpo de Bombeiros aqui do município de Passo Fundo, o sargento Ederson e o soldado Mário, Gustavo Vinícius Mário, que desempenham uma função muito gratificante dentro da nossa sociedade pasfundense, que muitas vezes eles são lembrados só na hora do pavor. Porque se ninguém precisar, está tudo certo. Mas é importante sabermos, reconhecermos, valorizarmos que estão 24 horas prontos para atuar. Estão prontos para colocar a sua vida em risco e defender a nossa sociedade. Para salvar a vida de desconhecidos, muitas vezes deixando a sua família desamparada em casa, para dar apoio em locais muito ermos, com calamidades, aonde muitas vezes a grande maioria do cidadão comum, o vereador Rafael Colusso, não teria coragem de botar os pés lá, como foi recentemente o incêndio aqui atrás na Capitão Araújo. Esses homens estão lá, estão preparados. Eles não medem se, tá bom, vou ou não vou. Só pensam, eles não pensam, só pensam em agir e vão lá e executam, colocando a sua vida em risco. E muitas vezes não são lembrados, não são reconhecidos. E o mínimo que essa Casa Legislativa, vereador, tem que fazer é reconhecer esses nobres guerreiros, esses heróis que tantas vidas salvam, não só em incêndios, não só em acidentes com ambulância, mas sim, muitas vezes com prevenção, muitas vezes com o cuidado extra,
com assistência e assim por diante. Então a Casa Legislativa emitiu, vereador Rafael, 2 honras ao mérito para o sargento Ederson e o soldado Mário, que nesse dia tão especial do Corpo de Bombeiros, do Militar Gaúcho, Passo Fundo tem a honra de ter esses 2 guerreiros, indicados pelo comando do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, pelo trabalho prestado, pela dedicação e empenho, que não tem sábado, não tem domingo, não tem hora ruim. E apenas, meus irmãos, desejar para vocês muito sucesso e que continuem assim, prestando um serviço de qualidade que o município de Passo Fundo agradece. É muito importante salientar e lembrar, sargento, que fiz uma fala na tribuna aqui, em busca de direitos. Quando deu a enchente, o povo gaúcho se mobilizou, sem sombra de dúvida. Mas os nossos irmãos do Corpo de Bombeiros estavam lá. Não tinha hora, se desse para dar uma piscada e dormir do jeito que estava, sargento, dormia. Foram semanas assim, semanas assim. E muitas vezes vemos políticos que não reconhecem isso. 1, 2 meses depois não gostariam nem de pagar uma diária para um servidor que trabalhou 24 por 24, emendado, encordoado uma na outra. E com certeza no momento que estão trabalhando eles não pensam nisso. Não pensam. Só pensam em cumprir a sua missão, que para isso que são treinados e por isso escolheram vestir a farda e se dedicar. Então o reconhecimento é o mínimo que essa casa tem que fazer. Aproveitando o vereador Rafael Colúcio, outros reconhecimentos que essa casa tem a obrigação de fazer, que muitas vezes são criticados e não sabem o que se passa todo dia dentro de uma viatura, 12 horas, 6 horas. E recentemente vimos nos últimos dias que a nossa imprensa de Passo Fundo, qual merece o nosso elogio, vem trazendo reais reportagens do que acontece. Mas eu tenho certeza que essas que se passaram e essas que eu fiz as homenagens são apenas algumas de várias que passam apagadas. Porque quando trabalhei 11 anos dentro de uma viatura, nunca pensei em ganhar um destaque, em ganhar uma foto no jornal, em ganhar um holofote. Tu tá ali dentro, tu só pensa em cumprir a tua missão, né, Diogo? Tu só pensa em entregar o teu melhor e tu nem sabe quem está do outro lado. Tu só pensa em fazer o teu melhor, em salvar a tua vida, em garantir a segurança, em trazer a ordem pública. E muitas vezes o brigadiano se enrola, coloca a sua vida em risco, cumprindo a sua missão, buscando o melhor para todos. E a casa hoje reconhece alguns atos que fizeram diferença e marcaram vidas de pessoas. Fizeram pessoas nascerem de novo. Exatamente. Uma delas foi no dia 18 de maio, aonde um casal procurou a Brigada Militar com um neném apenas de 12 dias de vida, que havia se engasgado com medicamento. E no portão lá estava meu grande amigo, soldado Perrote, que prontamente, sem hesitar, sem se apavorar, dentro do seu conhecimento técnico, fez as primeiras manobras e salvou a vida daquela criança. Muitas vezes, Jackson, isso poderia ter passado despercebido. Porque eu tenho certeza que, dentro desses colegas, vários já fizeram ações disso, né, Sargento Edivânio? E muitas vezes não foram reconhecidos. Por quê? Porque a imprensa prefere falar mal da polícia que dá audiência, dá ibope. Isso dá ibope. Mas a casa tem a obrigação, vereador Rafael, de trazer o reconhecimento mínimo. Porque meu pai sempre me dizia, quem fala a verdade não merece castigo. Quem vai para o lado certo não teme, porque tu estarás sempre junto de Deus, porque o que é o certo sempre será certo. E muitas vezes quando vemos políticas públicas a nível nacional que batem contra os nossos heróis, que nos protegem, que colocam a sua vida em risco, temos que mostrar que estamos junto com quem coloca a sua vida para nos proteger e faz atos como esse. Um outro segundo fato que a casa vem reconhecer hoje, aconteceu no dia 23
de junho, onde o bebê de 10 dias, ele foi salvo numa madrugada com menos 5 graus. Por volta de 11h40, um veículo chegou em alta velocidade, lá no bairro São Cristóvão, com o pai da criança, que desceu em desespero. E lá estava o nosso sargento João Alberto da Rosa, aonde, mais uma vez, percebeu a gravidade do fato e iniciou as manobras de Heimlich, adaptada para recém-nascidos. Era um bebê de 10 dias. Aonde essas manobras fizeram com que ele expelisse o líquido que estava engasgado, voltou a respirar e conseguiram deslocar o mesmo ao Hospital de Clínicas. Mais uma vida salva. Mais uma atitude que merece reconhecimento, não só dessa casa, mas sim de toda a sociedade. Com certeza, como o Perrote, como o sargento, as famílias que tiveram essas crianças salvas, nunca mais irão esquecer. E para muitos na sociedade, vereador Rafael, às vezes, policial militar é só mais um servidor público. Está apenas ali. Mas a polícia, muitas vezes, ela é lembrada apenas na hora do desespero. Mas pessoas de bem, como essas pessoas, sabem a importância. Primeiro lugar que chegaram perto da nossa gloriosa Brigada Militar, dos nossos irmãos de farda, porque eles sabiam que lá eles teriam atendimento, eles sabiam que lá, no mínimo, eles nunca iriam ficar desamparados, saberiam que estavam seguros, e é isso que deve ser reconhecido, é isso que deve ser mostrado para a nossa população, a real imagem das nossas forças de segurança. E outro fato, logo poucos dias depois, ocorreu no dia 29, aonde dessa vez foi um nenê de 3 anos, aonde estava o Alex dos Santos, que realizou as mesmas manobras, desobstruindo as vias aéreas de uma menina que voltou a recuperar. E pasmem, senhores, essas ocorrências de salvamento, elas acontecem devido ao empenho, à dedicação e o profissionalismo de cada policial militar. Porque, muitas vezes, a população acha que o polícia sai para a rua para multar, para incomodar e para prender só bandido. A polícia mantém a ordem, mas o principal alicerce que nunca deve ser esquecido, ela é o braço forte da sociedade, é o apoio do cidadão. E é isso que nós temos que transmitir para os nossos pequenos e para todo cidadão de bem. Tivemos dentro disso, vereador Rafael, mais um quarto fato que aconteceu no dia 2, por volta das 8h30, onde estavam os policiais do 2º Esquadrão, salvaram um bebê que estava convulsionando na Avenida Brasil, lá no Boqueirão, aonde foi uma ocorrência atendida pelo meu colega Diogo e pelo Carvalho. Estavam no patrulhamento de rotina, nas proximidades ali do módulo do Boqueirão, e foram abordados por um veículo, com uma família em desespero no carro. Estavam desesperados, em pânico, aonde havia um bebê de 1 ano e 6 meses em convulsão. Durante o trajeto, os policiais tomaram algumas medidas, adotaram para que não trouxesse nada de mais grave, posicionamento correto do bebê, que apresentava vômito para o mesmo não se engasgar, e a guarnição se deslocou rapidamente, com sirene dentro de todos os aparatos, trazendo segurança para todos, para o Hospital São Vicente de Paulo. E pasmem, senhores, isso demonstra, vereador, que os policiais, eles são referências para a nossa sociedade. Eles são quem a nossa comunidade procura no momento de desespero, no momento de pavor, ou quando não tem segurança, ou quando precisam de algum apoio imediato. E isso tem que ser reconhecido por essa casa. E isso tem que ser reconhecido pela Assembleia e pela Câmara dos Deputados. E devemos sim brigar pelos mesmos. Porque
Quando é para falar mal, meu nobre colega, a imprensa adora que vende uma notícia. E o nosso quinto fato, meus nobres colegas, aconteceu no dia 29 agora, aonde, durante o policiamento extensivo, mais um neném recém-nascido, engasgado. A guarnição foi acionada pela sala de operações, pelo Copom, aonde, chegando no local ali na Javarina, um bebê de 12 dias havia se engasgado durante a amamentação. E prontamente, os policiais foram informados pela mãe. De forma imediata, a guarnição realizou as manobras de desobstrução, estabilizou o nenê e conduziu para o hospital de clínicas. Chegando lá, o nenê foi socorrido pela equipe médica, já estava desobstruído, e a pronta resposta desses nobres guerreiros garantiram a vida dessa criança. Isso, senhores, foram 5 fatos que aconteceram esse ano, apenas aqui no município de Passo Fundo. E isso, senhores, deve sim ser levado aos anais dessa casa, deve ser levado ao assentamento desses guerreiros, deve ser levado à imprensa, à mídia e a todos os órgãos que assim couber. Porque heróis realmente são aqueles que nos defendem em qualquer circunstância. E esses guerreiros são heróis. Nosso corpo de bombeiros, que sempre está pronto para agir, e nossos policiais militares, que sempre colocam sua vida em risco para atuar em prol da sociedade. E a Câmara de Vereadores, com esse intuito, tem de fazer essas homenagens hoje. Entregar esses diplomas, colocar nos anais da casa e que vá ao assentamento desses guerreiros. Porque não existe nada mais que valoroso o reconhecimento. E quando sobe na tribuna aqui um vereador e fala em defesa, em reconhecimento, não é um vereador que fala, não é a pessoa, não é o colega Krug que está aqui falando. É o município de Passo Fundo, é a Casa Legislativa, que foram esses preceitos que nos colocaram aqui, a sociedade que acredita aquilo que pregamos, que nos colocou aqui e faz esse reconhecimento hoje, senhores. É o município de Passo Fundo, é a cidade que engrandece e que enaltece o apoio e dedicação dos senhores. Coronel Rovani, capitana, leve-se ao comando que esse elogio da Casa Legislativa deve servir de incentivo, de dedicação e de empenho. E dizer que a comunidade de Passo Fundo valoriza e reconhece cada um dos nobres militares do município de Passo Fundo, que tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. E ele sabe que entram no serviço, mas não sabe se chegam em casa e deixam a sua família desamparada. E sabemos a importância e a fundamentação dos senhores. E por isso estaremos sempre aqui, em cima do plenário, em cima da tribuna, batendo e brigando por direitos e garantias e por reconhecimento para os senhores. Porque sabemos a importância e a peça fundamental na vida do cidadão passofundense que vocês representam. Essas são as simples palavras desse presidente da Casa Legislativa, senhores. E que o empenho e dedicação dos senhores sirvam de exemplo a seus pares. E que nós estaremos sempre aqui, lutando, ombreando pelos senhores. E que a sociedade também faça o mesmo, pois já reconhece e reconhecerão muito mais. Um forte abraço e meu muito obrigado. Muito bem, vereador Gil. Senhor me concedendo a parte aqui, enquanto o vereador Gil se hidrata um pouquinho ali, que o homem fala. Vereadora. Vereador Gil, primeiramente quero lhe parabenizar pelo seu grande expediente, agradecer à empresa de transporte, às empresas de transporte que atenderam a sua solicitação e estiveram auxiliando nesse grande projeto que o senhor desenvolveu durante essa semana com as crianças. Mas, principalmente, quero reiterar, como relatora, já pude dar o parecer favorável, mas essas homenagens aos nossos grandiosos homens e mulheres da Brigada, do Corpo de Bombeiros, que são pessoas que nos servem muito. Eu digo que quem não tem vocação não permanece. Então, são vocacionados. Então, parabéns pela sua homenagem, uma justa homenagem a essas pessoas que, mesmo sem estarem vestidos com a farda, são heróis no nosso dia a dia. Então, eu me coloco junto com o senhor nessas homenagens
e agradeço pelo senhor ter esse posicionamento. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadorada. Vereador Gil Krug, na condição aqui de presidente temporário, até Vossa Excelência fazer o seu pronunciamento, quero aproveitar para fazer também aqui os parabéns por Vossa Excelência, pelo trabalho, pela forma como valoriza os colegas de farda. Realmente o senhor é um grande representante que reconhece, porque já esteve na linha de frente, sabe bem como que é o dia a dia, então faz aqui méritos à corporação, ao bombeiro, à brigada, porque o senhor sabe o valor que tem e nós todos aqui, através do seu trabalho de reconhecimento, também sabemos. Então, parabéns aqui a todos os envolvidos, parabéns ao senhor pelo trabalho que faz, não só aqui, né, no Grande Expediente, mas como vem fazendo como presidente dessa Câmara. Então, fica aqui o reconhecimento também desse colega como vice-presidente, pelo trabalho excelente que Vossa Excelência realiza pela nossa comunidade. Parabéns, vereador Gil Krug, e parabéns a todos os envolvidos aqui, Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar. Boa tarde, colega vereador Gil Krug, presidente dessa casa. Falo em nome dos colegas da bancada aí. Primeiramente, dar os parabéns pela excelente semana que tivemos aqui, né? A visita das crianças foi uma ação nobre, que com certeza, eu já falei numa outra oportunidade ali, que gravou memórias na cabeça deles para sempre. Isso aí, com certeza, eles não vão esquecer. Lá na frente, eles vão estar lembrando desses dias que eles estiveram aí. E parabéns pela justa homenagem também aos bombeiros, à Brigada Militar. Fica aqui o meu abraço de apoio aí. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, Cícero. Presidente, primeiramente eu quero te parabenizar pelo seu grande expediente, pela sua atuação e te agradecer, porque por mais que muitos vejam, o Gil, grande, forte, né, fala grosso, mas muitas vezes é quem nos ajuda, quem nos dá a dica, ela vai por ali, vai por aqui. Então, eu como jovem nessa casa, sempre é importante ter esse auxílio aqui, como tem de alguns outros colegas vereadores aqui também, e parabenizar pela sua atuação sempre firme e também sempre reconhecendo o trabalho da gloriosa Brigada Militar, que nem o senhor sempre diz, dos bombeiros, a homenagem que o senhor faz hoje, e por seguir sempre representando a classe que te elegeu e não virar as costas para eles. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Parabéns, vereador Gil, pela homenagem feita, né, ao Corpo de Bombeiros. Parabéns pela atividade dessa semana. Hoje é o Dia do Estudante, né? E com certeza, com esta ação, com esse programa Colorindo Passo Fundo, várias crianças ressignificaram a sua vinda até a Câmara de Vereadores. Projeto muito bonito, com muito sentido, sobretudo na conjuntura que a gente vive. Então, parabéns, já disse isso na tribuna, mas é importante fazer este reconhecimento desta baita ideia que traz aí uma outra conotação de acolhimento, de compromisso com a educação desta casa. Parabéns. Obrigado, professora Regina. A professora Regina foi uma parceirona aí, nos apoiou no projeto do início ao final, aí, com ideias e até... Nós não temos tanta experiência com criança, né, professora? A professora Regina aí deu um suporte muito legal. Palavra, Diego. Fala, vereador Gil. Parabéns pelo seu grande expediente, parabéns pelo trabalho que fez com as crianças aqui na Câmara. Com certeza não vão esquecer nunca mais. E nós temos que formar, né, as crianças para um futuro melhor do país, que eles vão ser os futuros legisladores. Quero parabenizar as homenagens que tu está fazendo, um reconhecimento que é justo para os guerreiros da Brigada Militar. Quero cumprimentar todos em nome do Coronel Rovani, quero cumprimentar também o Corpo de Bombeiros em nome da Capitã Ana. Parabéns, Gil, merece um reconhecimento. O trabalho que as forças de segurança fazem é realmente gratificante e que muito nos orgulha. Um abraço. Obrigado, vereador Diego. Presidente Gil, sou suspeito por falar, o senhor é tão carismático e tem muita empatia que até o voto do meu filho levou, né? Dentro da minha família, um voto para essa celebridade aí. Mas assim, quero te agradecer todo o apoio que tu tem dado, a maneira que conduz a Câmara de Vereadores. Essa questão dos jovens, das crianças, hoje de manhã, foi uma alegria total quando eu cheguei e liberei eles para vir sentarem aqui. Mas que alegria dessas crianças. Pode ter certeza que isso motiva muito eles a daqui a pouco, né, ingressarem para o Legislativo. Dar um abraço ao capitão, do Coronel Rovani, o Coronel Jefferson, e dizer para o senhor que, como eu sempre falo, o prefeito Pedro Almeida marca golaço, o senhor marcou um gol de placa com isso aí. Parabéns. Obrigado, vereador Irã, obrigado, meus colegas. E só deixo muito bem claro, meu nobre colega vereador Rafael Colucci, quem me colocou nessa tribuna foi meus
anseios e meus valores que eu adquiri dentro das fileiras da gloriosa Brigada Militar. E toda a minha vida, minha carreira dentro da Brigada Militar é por eles. Queremos continuar brigando e valorizando. Forte abraço, meu muito obrigado. Muito bem, vereador Gil Krug. Vou pedir para a vereadora Ada, enquanto Vossa Excelência retorna para seu assento, que faça a leitura das honras ao mérito de hoje. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio do vereador Gil Krug, PSD, concede o presente certificado a Gustavo Vinícius Mário, em reconhecimento ao seu comprometimento, dedicação e profissionalismo no exercício de suas funções como soldado do Corpo de Bombeiros Militar, prestando relevantes serviços à comunidade. Passo Fundo, 11 de agosto de 2025, assina o presidente Gil Krug. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio do vereador Gil Krug, PSD, concede o presente certificado a Ederson Campos Lopes, em reconhecimento ao seu comprometimento, dedicação e profissionalismo no exercício de suas funções como primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar, prestando relevantes serviços à comunidade. Passo Fundo, 11 de agosto, assina o presidente Gil Krug. Muito bem, vereadora Ada. Então, agora convido todos, em nome do Coronel Rovani, o pessoal aqui que está pelas homenagens, se conduzir aqui até o hall de entrada, onde o vereador e presidente dessa casa, Gil Krug, fará a entrega. Mais uma vez, fica os parabéns dessa casa e o reconhecimento a todos pelo trabalho realizado.